Estamos mais uma vez aqui na casa do Senhor, reunidos para lhe prestar um culto. E é um convite que o Senhor faz à adoração. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 92, 2. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. É vigorante como orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe vocês. Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem vocês, servos do Senhor, louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cante louvores ao seu nome, porque é agradável. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Todos. Dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dê louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos fazer uma oração de invocação. Senhor, nosso Deus, nosso eterno e grandíssimo Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos nesta casa de oração, Senhor, separados para lhe prestar um culto de louvor e engrandecimento ao teu santo nome. Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, e venha estar, Senhor, dirigindo a cada um de nós aqui nesta noite, e que sua palavra seja aqui pronunciada, seja explanada, e o teu nome seja exaltado. Senhor nosso Deus, te agradecemos no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar o Hinário Novo Cântico, de número 47. O título é Louvor e Glória.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Como se dirigimos a Deus em uma oração de contrição. Vou pedir para que nossa irmã Raquel nos conduza nesta oração. Santo e maravilhoso Deus, graças ao nosso Deus, Pai amado, por mais um momento na tua presença, Senhor Deus, para ouvir mais uma porção da tua palavra, Pai, que o Senhor já preparaste nesta noite para nós. Ó Deus querido, neste momento, Pai, o Senhor vem estar com as nossas vidas, nos orientando a cada dia, nos tocando no mais profundo dos nossos corações, ó Pai, quando desagradamos a Ti, ó Pai querido, para que nós possamos, ó Pai, viver uma vida, ó Pai, conforme a Tua vontade, ó Pai. Que o Teu amor e a Tua misericórdia, ó Pai, a cada dia esteja sobre nós, ó Pai, e assim, ó Pai, nós possamos, Senhor Deus, cada vez mais, ó Pai, estabelecendo diante da Tua presença, ó Deus, e assim, ó Pai, sendo tocado por Ti quando pecamos contra Ti, ó Pai. Ó Deus amado, que o Senhor venha estar, Senhor Deus, a cada dia, ó Pai, movendo o Teu povo, ó Pai querido, para que o Teu povo, ó Pai, venha brilhar cada vez mais no Teu santo caminho, olhando para o alvo que é a Ti, Senhor. Ó Deus amado também, que o Senhor venha estar com todas as suas igrejas esparramadas pela face da terra, que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando a cada irmão, ó Pai, que o Senhor esteja usando a cada vida, ó Pai, para levar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e por tudo, ó Pai, que o Senhor também há de fazer. Em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agradecidos a Ti. Amém. Amém. Todos juntos ouviremos a palavra de Deus. Todos. Louvem o Senhor todas as nações. Louvem todos os povos. Pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Eu convido as irmãs que irão nos conduzir os
cânticos, Senhor, através da palavra que será exposta, possa falar conosco. E o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar tocando os nossos corações e aplicando as verdades bíblicas para que nós venhamos praticar e glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Toda a nossa vida, Senhor, cada área, Senhor, até aquelas que nós muitas vezes esquecemos de pedir para que o Senhor esteja adiante de nós, que o Senhor seja o Senhor sobre tudo, Pai. Que o Senhor possa controlar, Pai, todo o nosso ser, Pai, possa estar tirando de nós tudo aquilo que desagrada a Ti, Senhor, nos afastando do pecado, Senhor, nos aproximando da Tua presença, da Tua palavra e da comunhão com os nossos irmãos, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos dá o privilégio de Te honrarmos e de estarmos juntos aqui, Senhor. Usa também o Teu servo, Senhor, que falará da Tua palavra, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, a serviço da Tua igreja. Que o Senhor também fale ao coração dele, Senhor, da mesma forma que o Senhor falará conosco, que nós venhamos aplicar, Senhor, e aprender dia após dia, Senhor, aquilo que o Senhor nos deixou escrito na Tua palavra. Louvamos o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós pode ser. Graça e paz, irmãos. Amém? Que o Senhor nos ilumine, nos capacite sempre diante da obra que Ele nos deu. Nesta noite eu quero refletir com os irmãos sobre este tema que está aí na parede, a voz do Evangelho. E interessante, a caminho da igreja, agora, eu estava refletindo, hoje de manhã a gente conversou um pouquinho sobre o texto de Efésios, e eu disse que aquele texto foi o texto da minha conversão. E eu estava pensando, enquanto vinha para cá, sobre esse Evangelho da graça, que um dia chegou na minha vida e transformou a minha vida. Mas transformou de uma maneira radical, profunda. E hoje eu posso olhar para trás e ser testemunha deste Evangelho maravilhoso que nós temos, irmãos. O Evangelho da Palavra de Deus, que transforma vidas, muda famílias, muda cidades. E para essa meditação quero ler com os irmãos a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Ficaremos do versículo 1 até o 8 nesta noite. A palavra de Deus diz assim: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, escrevo esta carta, junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo, na cidade de Colossos. Que Deus, nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm a expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas, que é o Evangelho, que chegaram até vocês, estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e tem nos ajudado
em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Vamos orar. Pai querido, nós agradecemos muito por este momento que o Senhor reservou para que estivéssemos aqui cultuando o Teu santo nome. Te louvamos, ó Pai, porque na liturgia já lemos a Tua palavra, já entoamos hinos e cânticos espirituais a Ti. E neste momento, ó Pai, que lemos a Tua palavra novamente, rogamos, ó Deus, que ela fale ao nosso coração. Que as Tuas palavras, ó Deus, penetrem a nossa alma. Restaure-nos, ó Deus, vivifica-nos, ó Pai, nos anime, ó Deus, e que ao sairmos deste templo, saiamos convictos das Tuas maravilhas sobre a nossa vida. Ó Pai querido, confiante em todos os benefícios que o Senhor tem despejado sobre nós, é que nós clamamos, ó Deus, em favor de todos os pedidos de orações que a nós foram confiados. Que o Senhor, ó Deus, no Teu trono de graça, em Cristo Jesus, através dele, esteja nos respondendo a cada uma de nossas preces, conforme a Tua vontade santa e poderosa. Dai-nos forças, ó Deus, para continuarmos a nossa jornada. E assim, ó Deus, aumente a nossa fé, para que continuemos com os nossos olhos fitos em Cristo Jesus. Nós oramos assim agradecidos em Cristo. Amém. Amados irmãos, quero falar com vocês nesta noite sobre a voz do Evangelho, ou conforme a tradução que eu li, a voz das boas novas. E já iniciar dizendo nesse slide que nenhuma força neste mundo é mais poderosa do que o Evangelho. Nenhuma força pode resistir, nenhuma força pode deter o avanço do Evangelho. Nenhuma força pode destruir o seu efeito. Nenhuma força, nenhum exército pode apagar sua influência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse, lá no capítulo 1, verso 16, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, aonde chega a voz do Evangelho, vidas são transformadas. Vidas são mudadas. Mas o que é o Evangelho? O que são as boas novas? Vamos ver um pouquinho do contexto desta palavra. Essa palavra ela foi usada lá na antiguidade, quando um mensageiro corria para uma cidade para anunciar a vitória na batalha. Um exército saía para o campo de batalha, e quando ele vencia, um mensageiro era enviado, em primeiro lugar, levando a mensagem de vitória. Era chamado de o arauto. E o arauto, ele corria para a cidade com um olhar alegre, com a cabeça erguida, usando uma coroa de folhas de louro, alegre. E quando ele chegava no alto da colina, então a cidade explodia em celebração ao ouvir as notícias, as boas novas da vitória. Então a palavra Evangelho saiu daí. Foi daí então que o Evangelho é chamado de boas novas, como uma proclamação. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus tem a vitória sobre o pecado e a morte. E quem crê nele não perecerá, mas terá vida eterna. Essas são as boas novas da vitória. Boas novas que um dia eu recebi. E que mudou minha vida. Mudou radicalmente. Este Evangelho
É a mensagem que Jesus proclamou. Mateus capítulo 4, verso 23, diz ali: e Jesus percorria por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e proclamando o Evangelho do Reino. Mais à frente, Marcos 16, verso 15, Jesus disse novamente: ide por todo o mundo e proclamai o Evangelho a toda a criação. Amados irmãos, o que nós temos aqui é que nada pode atrapalhar o avanço do Evangelho. Aonde ele chega, através do Espírito Santo, ninguém pode deter o seu poder. E a mensagem do Evangelho. Primeiro a gente viu o que é o Evangelho. São essas boas novas, que Cristo é o nosso Redentor. Depois, qual é a mensagem? Eu vou dizer, muitas vezes, as pessoas usam a palavra Evangelho sem definir, sem esclarecer a mensagem de esperança por trás da palavra Evangelho, sem demonstrar o potencial que essa palavra tem para mudar corações e vidas. Esta é a mensagem do Evangelho. Deus é um Deus santo, é um Deus justo, e nele não há pecado algum. Ele odeia o pecado, e nem mesmo pode olhar para o pecado, pois contrasta com o seu caráter glorioso. O pecado o pecador deve reconhecer a culpa diante de Deus para ganhar o perdão dos seus pecados. Os pecadores devem compreender que o salário do pecado é a morte. Devem compreender que Deus é santo, o homem é pecador. Santidade e pecaminosidade não podem estar juntas. E quando nós olhamos para isso, que santidade e pecaminosidade não podem andar juntas, diríamos que esta é uma notícia terrível. Mas a boa notícia, o Evangelho, é que Cristo morreu pelos nossos pecados e Ele ressuscitou para que pudéssemos viver. E qualquer um que confie no Senhor Jesus Cristo recebe a vida eterna em Cristo e recebe o Espírito Santo como uma nova criação. É salvo pela graça, e ele então é encontrado por Deus através do precioso sangue de Jesus Cristo. Isso é a boa notícia, porque em Cristo Jesus nós temos acesso, livre acesso ao trono de graça do Deus Todo-Poderoso. Deus olha dos céus e Ele olha através de Cristo e nos enxerga. O sangue de Cristo cobriu a nossa vida. Paulo diz: então, louvado seja Deus, porque os colossenses responderam ao Evangelho. Paulo está alegre e feliz, porque aqueles irmãos responderam às boas novas. Esta carta não é apenas para os colossenses, é para nós também, que respondemos ao Evangelho. Você respondeu ao Evangelho? Você disse: bom, eu sou um pecador que precisa de Cristo Jesus. Você diz isso? Então, essa carta é para você também. Não só para os colossenses, para você. E aí Paulo está feliz e ele começa então a falar sobre a história dos nossos irmãos, e ele começa então a mostrar as virtudes do Evangelho. No versículo 4 e 5, Paulo está elogiando sim os crentes lá em Colossenses, pelo bom relato que ele ouviu deles. Epáfras saiu de Colossos
foi até Roma, levar as boas novas, como o povo estava, e levar também donativos, ofertas para o apóstolo Paulo, e também para transmitir notícias. E Paulo fica feliz com a notícia que Epáfras leva até ele. Então ele agradece numa carta de retorno e ora por aqueles irmãos, e ele diz que o Evangelho ele tem algumas virtudes, e que essas virtudes poderiam ser vistas nas vidas dos nossos irmãos de Colossenses. E essas virtudes também precisam ser vistas na nossa vida. Paulo está elogiando aqueles irmãos, mas também está fazendo uma advertência para que eles não caiam em heresia. E Paulo diz que a evidência da graça do Evangelho em ação, a primeira coisa é fé. Ele fala fé em Jesus Cristo. A fé inicia o processo. Paulo está grato pela fé salvadora dos crentes. Não estamos falando de fé, como dizem por aí, que a fé é você saltar às cegas no escuro. Isso não é fé, isso é loucura. Fé não é isso. Estamos falando da fé na crença em Jesus Cristo ressuscitado. Fé é uma palavra forte, uma palavra poderosíssima, que significa você estar convencido de que algo verdadeiro e confiar a sua vida a isso. Então, quando você decide dar o seu salto, você não está saltando cego e no escuro, você está saltando confiante do que tem lá embaixo, de que as mãos de Cristo te amparam. Você tem ciência e você confia nisso. Os colossenses confiaram em Cristo como Salvador. E nós confiamos em Cristo como o nosso Salvador? Se confiamos, esta carta é para nós também. E Paulo fala sobre mais uma virtude, que é o amor. Ele fala, o amor que vocês têm uns pelos outros, ou pelos santos, uns pelos outros. Este é um amor real, visível e verdadeiro um pelo outro. Esse tipo de amor é o resumo do mandamento de Jesus de amar uns aos outros. É o resumo. E este amor só pode ser visto naqueles que têm fé em Cristo. Só. O Evangelho nos dá o poder de amar aquelas pessoas que, como nós, não são dignas de amor. O Evangelho nos dá o poder de amar aquelas pessoas que, como nós, não são dignas de amor. Só o Evangelho pode fazer isso. Nada mais. O efeito do Evangelho é a virtude do amor pelos irmãos. Certa vez eu conheci uma senhora muito caridosa, muito simpática, e ela não queria ser batizada. E o pastor conversava com ela, fazia algumas aulas de discipulado com ela, e no final ela não queria ser batizada. Mas por que não? A senhora é dizimista, vai à igreja, dá oferta. Por que não? E ela disse, porque eu não consigo perdoar. Eu não tenho essa virtude ainda. É complicado mesmo. Porque uma das virtudes da mudança do Evangelho na nossa vida é esse poder.
de amar o nosso próximo, que não são dignas de amor, de fato, mas eu também não sou digno. Você não é, ou é digno? Você também não é. Mas aí que está o poder do Evangelho. Quando ele entra no nosso coração, ele tira esse egoísmo, o egocentrismo, e nos dá esse coração, Ezequiel fala, né? Esse coração de carne, capaz de amar o nosso próximo. Mesmo percebendo atitudes difíceis, nós somos capazes de amar, porque o Evangelho tem esse poder. E é por isso que, irmãos, que o nosso tempo de comunhão após o culto é tão agradável. E precisamos dele. A gente passa aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente só se encontra no domingo. Alguns se encontram na reunião de oração, mas nem todos podem, só no domingo. São muitos dias sem nos ver. Quando temos essa oportunidade, ela é especial, devemos aproveitá-la. E eu digo que você pode ver o amor de Cristo ganhando vida nas interações das pessoas que amam a Deus e amam umas às outras. É possível ver o amor de Deus ali nas nossas conversas, nas nossas brincadeirinhas, né, Eduardo? Né? Sempre tem da comida, né? A gente gosta disso, a gente pode ver o amor de Deus fluindo dali, né, irmãs brincando, né? Olha, está muito bom, olha que delícia, vou ganhar mais alguns quilos hoje. Isso é interação. Esse café, esse suco está tão maravilhoso, e ali a gente troca nossas conversas, troca nossas dificuldades familiares, uns oram pelos outros, e irmãos, ali a gente vê o amor de Cristo ganhando vida na nossa interação, e Jesus fica feliz com isso. É por isso que o nosso foco é o amor a Deus, amar as pessoas e fazer discípulo também. Os cristãos devem ser conhecidos pelo seu amor, que é próprio, que é o próprio amor de Deus. Quando a igreja de Colossos ficou sabendo da situação do apóstolo Paulo, ele estava preso e ele tinha que pagar seu aluguel ainda. Ele estava preso, mas cárcere livre, né? Uma residência. E ele, além de estar preso, ele tinha que pagar ali o aluguel. E aí a igreja de Colossos ficou sabendo da situação do apóstolo Paulo. Ele fazia tendas, né, essas coisas, redes, essas coisas, mas agora estava preso. Então não tinha onde tirar verbas. E a igreja de Colossos, então, não é uma igreja grande, uma igreja muito pequena, uma igreja pobre. Então essa igreja decide então enviar ofertas para o apóstolo Paulo através desse irmão maravilhoso Epáfras. Mas não foi uma viagem tão simples, tipo alguém resolvesse aqui e falasse assim: Aline, leva essa oferta para o pastor, e aí ela sobe até ali, pega um coletivo ou chama um Uber, e daqui 5 minutos ela está lá em casa. Pastor, a igreja mandou isso aqui para o senhor. Estou profetizando não, tá? Não é tão simples assim naquela época. Segundo a história de Epáfras, aquele homem saiu, ele atravessou bosques e florestas, riachos e rios. Ele também sofreu para chuchu durante a viagem, friagem durante a noite, dormiu molhado algumas noites para chegar até Roma, para levar para o apóstolo Paulo essas ofertas e também as boas novas da igreja. Ali ele estaria disposto a fazer tudo isso para levar para mim os donativos? Epáfras esteve.
E por causa disso, segundo a história, ele ficou doente. Ele chegou lá em Roma e não pôde voltar tão rápido. Foi acometido de uma doença. Alguns acreditam que eram doenças nos ossos, nas juntas, devido às friagens e o tanto que ele andou para chegar até Roma. Mas esse homem, mesmo lá doente, ele serviu a Paulo. Ficou lá na casa, dando apoio para o apóstolo Paulo, enquanto Paulo evangelizava a guarda e também escrevia as suas cartas. Olha o amor deste irmão pelos outros irmãos. Irmãos, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E continuamos a amar à medida que nós crescemos neste evangelho maravilhoso. Quanto mais conhecemos o evangelho, quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais devemos crescer no amor. As virtudes da fé e do amor são complementadas agora pela terceira virtude, que na verdade alguns acreditam que cria uma tríade da graça, um trio da graça, que é a fé, o amor e a esperança. Paulo fala sobre a esperança que está guardada no céu. Então a fé e o amor brotam de uma esperança que está armazenada no céu. Há um futuro para o cristão, e esse futuro é eterno. Há mais do que o aqui e o agora. Há mais do que isso. Somos um povo que está apenas de passagem aqui nesta terra. Esta não é a parada final para nós. Lembram da nossa EBD Peregrinos? Estamos aqui na terra, mas com o coração nos céus. Esta aqui não é a nossa parada final. Nós estamos destinados ao céu e aguardamos com expectativa o futuro glorioso com Cristo Jesus. O sentido bíblico de esperança não é você, esperar que o seu time ganhe, por exemplo. Ou você esperar terminar o seu trabalho a tempo. Não é essa a esperança. A esperança bíblica, ela é uma expectativa confiante, garantida. A nossa esperança do céu não é por causa do céu. Não é por causa do céu. A nossa esperança é por causa de Cristo. O céu não seria céu se Cristo não estivesse lá. Por isso, somente em Cristo a minha esperança é encontrada. Ele é a minha luz, Ele é a minha força, Ele é a minha canção. Nossa esperança está em Cristo. Paulo disse assim no versículo 5 da Colossenses capítulo 1. Ele disse assim: por causa da esperança que está reservada para vocês no céu. Disto vocês já ouviram antes, na palavra da verdade, o Evangelho. Paulo chama o Evangelho da palavra da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus Cristo. Jesus é a boa nova, a fonte do Evangelho. Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Por isso ninguém pode deter o Evangelho. Todos deveríamos louvar a Deus, como Paulo está fazendo. Todos deveríamos dançar, cantar, deveríamos celebrar quando o
convertido chega à nossa comunidade. Porque o Evangelho de Deus muda tudo. O Evangelho é a boa nova, é o grito da vitória, de celebração. Vale a pena comemorar. E o que a gente faz com o Evangelho? Você compartilha. Você compartilha ele com o mundo inteiro. E aí é o nosso último ponto, no versículo 6, nós temos o resultado do Evangelho. Diz aí, o Evangelho que chegou até vocês, como de fato está dando frutos e aumentando em todo mundo, como também acontece entre vocês, desde o dia em que a ouviram e compreenderam a graça de Deus na verdade. Por que o Evangelho estava avançando? Por que a igreja de Colossos estava avançando? Por quê? Porque as pessoas foram salvas e depois elas contaram a história da transformação da sua vida para as outras pessoas. Houve resultados do Evangelho. A mensagem do Evangelho muda corações e vidas, mas precisa que você compartilhe isso. Alguém no século passado chamou isso de megafone da graça. É necessário que você compartilhe, que você anuncie essas boas novas. Grite bem alto. Interessante, em 2000 eu fui num trabalho missionário lá em Barra do Garças. Quando eu cheguei lá, o obreiro que estava lá, ele foi até o brejo, lá tinha muitos brejos, e ele cortou uma vara enorme, mas altíssima. E lá no finalzinho dela ele colocou aqueles megafones, né? E todos os dias, às 18 horas, ele lia uma passagem bíblica e uma reflexão bem pequenininha. E a nossa igreja ficou conhecida como a igreja do megafone, porque todo dia era um recanto, né? Só tinha a igreja presbiteriana conservadora ali, até o momento. Então ficou conhecida como a igreja do megafone, a igreja do arauto, a igreja que anunciava as boas novas. E esta é a nossa função. Irmãos, como resultado das vidas transformadas naquela igreja de Colossenses, mesmo a quase 3.200 quilômetros de distância, não foi perto, onde o percurso de Epáfras, Paulo ouviu falar da mudança de vida das pessoas em Colossos. 3.200 quilômetros, sem WhatsApp, sem internet, sem talvez só um pouco correio ou fumaça aos índios, só isso, e ele ouviu falar da mudança na vida daqueles irmãos. E Paulo então está fazendo uma oração de agradecimento porque ouviu falar do resultado do Evangelho que estava alcançando o mundo através das vidas transformadas daquela comunidade. As nossas vidas também precisam alcançar outras vidas com o nosso testemunho do Evangelho. Cada vez que ouvimos falar de alguém que aceitou a fé, devemos comemorar, devemos nos alegrar, deveríamos pular para cima e para baixo, deveríamos participar com alegria, porque os anjos celestiais se alegram na conversão. Mas às vezes nós não nos alegramos. Paulo está alegre com o avanço do Evangelho através das vidas daqueles irmãos, amados irmãos de Colossos. E Paulo está escrevendo não só para eles, para nós hoje também.
15:10, diz lá: da mesma forma eu lhes digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando há arrependimento e fé salvadora, deve haver entusiasmo e celebração. O fruto do arrependimento era visto claramente na vida daqueles irmãos. O poder do Evangelho também era visto claramente, movendo a vida daqueles irmãos. E é por isso que Paulo está feliz e ele está orando. Colossenses entenderam o Evangelho. Eles entenderam que é pela graça de Deus que qualquer pessoa é salva. A graça de Deus produz estes resultados do Evangelho que são vistos na vida dos colossenses e também devem ser vistos na nossa vida. Mas os resultados do Evangelho só são vistos porque um dia alguém compartilhou o Evangelho conosco. Nem todos aqui tiveram o privilégio de nascer em um berço evangélico. Eu só estou aqui nesta noite junto com os irmãos, participando da mesma família real, porque um dia alguém compartilhou este maravilhoso Evangelho comigo. Alguém teve a coragem, a ousadia de falar essas boas novas como um arauto do reino para mim. A nossa função é essa. Não devemos nos preocupar se a pessoa vai aceitar ou não. Isso é trabalho de Deus. Mas somos o arauto. Anunciar o Evangelho. Colossenses 1, versos 7 a 8, fala sobre, assim como você aprendeu com Epáfras, nosso amado conservo, ele é um ministro fiel de Cristo em seu favor e nos revelou seu amor no Espírito. Epáfras compartilhou o Evangelho com os membros da igreja de Colossos e eles aprenderam o Evangelho com ele. O Evangelho é para ser pregado, irmãos, e crido. Foi Epáfras quem levou o Evangelho aos colossenses. Epáfras chegou à cidade de Colossos, plantou a semente do Evangelho e a partir dali vidas foram mudadas. Um dia alguém chegou e plantou a semente do Evangelho numa família totalmente incrédula. E a partir dali, vidas foram mudadas, transformadas. Ninguém pôde deter o Evangelho, nem o radicalismo, nem a tradição, nada e ninguém deteve o avanço do Evangelho naquela família incrédula. Porque o Evangelho é Cristo. Ele é que salva. Mas para isso acontecer, deve haver um canal humano
por meio do qual o Evangelho possa chegar às pessoas. E você é esse canal. Porque os que recebem o Evangelho devem ser canais para levar o Evangelho às outras pessoas. Se você que recebeu o Evangelho não está servindo de canal para abençoar outras pessoas, tem algo errado. A mensagem do Evangelho precisa ser pregada e crida. E o método de Deus alcançar o mundo com o Evangelho é a igreja. Qual o propósito da igreja? Adorar, glorificar a Deus, mas também de fazer discípulo. É a tarefa da igreja. Nós somos chamados para alcançar o mundo com o Evangelho. Então não devemos esconder o tesouro do Evangelho, como aquele homem fez, enterrar, né? Pegar aquela moeda, enterrar ali, deixar escondidinha. Não podemos guardar o Evangelho só para nós. Devemos anunciá-lo, compartilhar a mensagem de esperança com todos. Talvez você só está aqui essa noite também porque alguém compartilhou o Evangelho com você. O Evangelho é uma mensagem de esperança que incendeia as pessoas com a glória de Cristo. O Evangelho é uma mensagem de esperança que incendeia as pessoas com a glória de Cristo. Quando cremos no Evangelho, devemos compartilhá-lo. Crer no Evangelho, irmãos, muda tudo. Muda. E é digno de celebração. É por isso que Paulo está louvando a Deus nesta oração. Nós também devemos louvar a Deus em nossas orações e no poder do Evangelho. Primeiro que Ele fez conosco, e o que Ele fez na vida de todos nós aqui como igreja, e o que Ele ainda pode fazer. Para a gente concluir, irmãos, esta é a boa notícia, que a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte é a nossa vitória sobre o pecado e a morte, e que qualquer pessoa que crer nele, em Jesus, encontrará o perdão dos pecados e vai experimentar vida eterna. Devemos celebrar nosso Deus e Pai, que é digno de toda honra e todo o nosso louvor. E quer você diga amém, ou assim seja, devemos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o Evangelho é o nosso grito de vitória. O grito de vitória já foi declarado a nós. Não é assim que nós cantamos? Alguém lembra daquela letra? O grito de vitória que já é ou já foi declarado a nós? É o nosso Evangelho. Que todos nós possamos agradecer a Deus por toda a eternidade. E irmãos, vão para casa. Mas olha, você recebeu o privilégio do Evangelho, certo? Mas você também recebeu a responsabilidade de transmiti-lo a outros. Amém? Ore comigo. Grandioso Deus, neste momento nós agradecemos a Ti pela Tua palavra lida e explanada. Que ela continue falando no nosso coração, não só aqui, mas durante todos os dias. Que o poder do Evangelho derramado sobre a nossa vida
Continue, ó Pai, demonstrando essas virtudes de fé, amor e esperança em cada minuto da nossa existência. E que nós estejamos sempre engajados, ó Deus, de levar o Teu Evangelho àqueles que ainda não o conhecem. E é em Cristo que nós oramos. Amém. Em resposta à mensagem, vamos pensar no livro de número 304,
enfermas da nossa igreja. Oremos. Fazer a oração do Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, o amor do nosso Pai Todo-Poderoso, e os ensinamentos e as maravilhas do Espírito Santo estejam sobre todos vocês aqui e com os nossos irmãos espalhados por todos os cantos da terra, agora e para todo sempre. Amém. da terra onde que a gente tem o conhecimento, desde a época quando se tornou um ponto de pregação. Isso por volta do ano de 1970, 69, 70 aproximadamente. E o que acabou acontecendo a respeito disso? Nesse ponto de pregação, haviam aqui aproximadamente uns 4 adultos e umas 2 ou 3 crianças que vinham aqui e frequentavam o trabalho. Um trabalho que se iniciou com uma reunião de oração. Isso é de onde que a gente tem conhecimento. Porque muitas pessoas falavam o seguinte, que veio desde a época da década de 1960, aproximadamente. Então, a voz do Evangelho, ela tem sido aqui pregada, ela tem sido anunciada. E o nome de Jesus Cristo tem sido exaltado. E hoje, o que acaba acontecendo? A voz do Evangelho, que é onde a gente tem conhecimento, ela tem mais de 60 anos aqui pregada neste local. E poucos têm conhecimento disso. E faz parte da história. E até a volta do Senhor Jesus Cristo, a voz do Evangelho tem que ser pregada e tem que ser anunciada. Dias difíceis passamos, dias difíceis já passamos, a história da igreja sempre mostrou muita dificuldade. Mas em especial, irmãos, nós queremos aqui falar o seguinte, que tem um grupo de crianças que vem aqui aos domingos ouvir a palavra do Senhor. E essas crianças pedem para que nós possamos aqui orar por elas e orar pelas suas famílias. Orar por elas. O ministério infantil, como eu havia dito, começou com alguns
encontro dificuldade na minha família e peço oração. A voz do Evangelho, ela não escolhe idade, cor, raça, etnia, ela é pregada e anunciada. E quando ela é pregada fielmente, a fé vem e vem pelo ouvir da palavra do Senhor. E que o Senhor Jesus Cristo seja exaltado, que Ele seja glorificado, porque a voz do Evangelho, aqui não é uma batalha, como está escrito aqui, é batalhar pela fé. Que o Senhor seja exaltado. Lembremos das nossas orações. São as crianças que pedem. E as crianças é o futuro. Muitas dessas crianças, muitas vezes aqui, ouviram a palavra do Senhor, receberam a mensagem da palavra do Senhor, às vezes com um aperto de mão, às vezes com um abraço, ou até mesmo com um pedaço de pão. E muitas chegam aqui com fome. Lembrarmos dessas crianças. Jesus disse o seguinte: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Lembremos, eu já vi crianças missionárias com 8, 7, 8, 12 anos pregando o Evangelho. E que isso sirva de incentivo para cada um de nós, porque tudo que nós aprendemos, tudo que nós sabemos, foi porque lá atrás alguém estudou, alguém se preparou e pregou o Evangelho. E cada um de nós que estamos aqui, da igreja que eu falei pela continuidade, cada um, alguém veio e falou o Evangelho. E que o Senhor seja